Olá, no programa 20 Minutos de hoje nós vamos conversar com uma figura extraordinária que está sempre à frente das câmeras, na sua telinha, na internet, com o programa Bate-Papo Literário. Mãe, esposa, jornalista, escritora, paulista, hoje mestre em Ciências da Linguagem, formada aqui na Unisul, curso de mestrado terminado aqui na Unisul. Estamos aqui recebendo no programa a nossa colega Renata Dalbó. Renata, muito obrigado por estar aqui hoje no programa 20 Minutos. Eu que agradeço, estou muito feliz pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Renata, como é que começou a tua carreira no jornalismo? Como é que tu é especialista, não sei a tua formação? Sou formada em jornalismo. Sim, jornalismo, mas eu digo em inglês. Tu também? Então, que loucura, né? A vida vai levando a gente para certos caminhos, né? Um pouco antes durante o jornalismo, eu terminei um curso de inglês, né, que eu fiz durante toda a vida, e comecei a dar aula de inglês. Aí comecei a dar aula nesse curso, isso lá em Florianópolis. E aí, no meio do meu curso de jornalismo, surgiu a oportunidade de abrir uma franquia de inglês aqui em Tubarão, de um curso de inglês. Eu vim para cá abrir, continuei fazendo jornalismo, fiz as duas coisas paralelamente. Quando eu me formei em jornalismo, eu quis trabalhar com jornalismo. E aí eu fiz um teste na RBS TV, que estava abrindo a sucursal em Criciúma, né? E fui lá e trabalhei como repórter um tempo. E aí o que acontece? Eu caso e fico grávida e não, agora ficou complicado, né? Aquela coisa, mãe, jornalista e tal, mas chega uma hora que você tem que dar prioridade para uma coisa só. A 60 quilômetros do trabalho, viajar todo dia não é fácil. Aí dei uma parada e como tinha criança pequena, não, agora eu não vou voltar com jornalismo, eu vou voltar com o inglês. Aí trabalhei no IASD por mais de 15 anos, né? No início dando aula, depois na coordenação. E aí começou a me dar aquele bichinho do escrever de novo, e aqui eu estava me sentindo uma saudade, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e aí fui procurar meus colegas de jornalismo e tal, e comecei a escrever então as crônicas do Diário do Sul, né? Isso aos 40 anos, tá? Depois já de um tempão no jornalismo, depois para o inglês, a minha vida foi uma... E porque realmente aí eu quis dar prioridade, aí eu tive a Carol, aí depois eu tive o Bruno, aí depois eu tive a Mariana. Então, mãe de 3, né? Uhum. E no inglês eu podia fazer um horário mais flexível, era uma coisa mais tranquila. Quando começou a ficar tudo mais tranquilo, não, agora eu quero... E chega uma hora que você quer um pouco mais de desafio, né? Não, eu quero voltar um pouquinho para uma área que eu gosto muito, que deixei um pouquinho de lado. Mas também não quero uma coisa diária, eu quero uma coisa que me dê prazer, mas não que me... O jornalismo diário é danado, né? Danado. Agora, você que está aqui com esse programa que é diário, é um compromisso muito grande, né? É concorrido. É danado. Então, aí comecei com as crônicas, né? No Diário do Sul, isso já faz 7 anos. E das crônicas veio o primeiro livro, que é História, Sonhos e Imaginação, que é o livro de crônicas feito... que aí eu acho que vim conversar contigo para ver como é que de repente eu poderia publicar esse livro, e foi feito pela editora... Editado pela editora Unisul. Foi feito pela editora da Unisul. Professor Sardá, maravilhoso. Comprou a ideia e publicou o livro. Maravilhoso, assim, foi uma experiência muito, muito, muito boa. E aí do livro veio o Bate-Papo Literário. Que já faz 3 anos, né? E também o seu estudo na área do mestrado em Ciências da Linguagem. Isso, então. Aí quando eu comecei, falei, não, então vou voltar para o jornalismo, mas não voltei bem para o jornalismo, eu voltei mais para a área da escrita mesmo literária, vamos dizer assim. A crônica, ela vai mais para a área da escrita literária. Assim, não, então, mas pega fatos do cotidiano e notícias daquela semana, daquele dia. Mas é uma maneira diferente, de você escrever. Não é hard news, né? É um pensamento sobre... Mais leve, né? Você tenta fazer daquilo uma coisa mais leve e que as pessoas se identifiquem. Mas é né? leve por causa do seu perfil, porque a crônica pode ser bastante pesada e dura. É verdade. Acho que o meu perfil é um perfil mais leve. E eu vou mesclando esses fatos do cotidiano e também com histórias passadas, enfim, a minha maneira de escrever. Que eu gosto muito de escrever história. Eu gosto muito de histórias, né? Histórias minhas, das pessoas, enfim, como é que as pessoas vivem, o que elas fazem. O jornalismo é contar histórias. Isso é muito gostoso. E as histórias mais interessantes são histórias de pessoas. Tu usa muito a personagem, as pessoas, ou tu é a própria personagem das tuas crônicas? Então, na verdade, a crônica ela é muito em primeira pessoa, né? Então, na crônica, às vezes eu foco, para começar a escrever, eu foco muito em alguma coisa que aconteceu comigo,
outras vezes que aconteceu com alguém que eu conheço. Sim, e dali como você tu tira... te posiciona sobre aquele fato, Exatamente. aquele evento. E dali você tira uma situação e um moral da história, né? Mas por que eu estou contando isso aqui? Porque eu quero falar disso, eu acho que isso é importante e tal, né? Aconteceu de que outro dia alguém me chamou assim assado e tal, e eu acho que isso é porque não respeita a mulher. Então, quer dizer, eu conto aquele fato para falar de um assunto que eu acho relevante. Entendeu? Eu acho que a crônica é muito para isso, né? Então, Sim. por isso que ela é atual, ela fala daquele cotidiano, o que é relevante naquele momento. E isso, então, e é semanal, que eu acho que também, olha, 7 anos, eu acho que tem aí, acho que mais de 500 crônicas escritas, é bastante material. Tanto que o primeiro livro, que isso já faz, o primeiro livro foi nos primeiros 3 anos, eu já tinha mais 150 crônicas, eu tive que dar uma diminuída para não ficar um livro muito grande, pesado. Fez uma seleção? Fiz uma seleção, acho que de 80 crônicas, então isso já faz 4 anos, nos 7 anos, eu acho que deve ter umas 500 crônicas escritas. Se não está perto disso. Ou se não está perto disso. E a inspiração, de onde é que vem a inspiração? A inspiração não vem. Eu brinquei, eu não sei quem é que falou que é 95% transpiração e 5% de inspiração, porque você tem que entregar a crônica. Não tem. Eu escrevo na segunda. O jornal vai rodar e ela tem que estar lá. E ela tem que estar lá. Alguém também me falou, que agora também não vem à mente, que qual a diferença da crônica e do conto, né? É que a crônica você tem data para entregar, você não pode ficar ali floreando nada, você tem que chegar. E geralmente eu escrevo na segunda-feira, porque a crônica vai na quarta-feira. E aí, às vezes segunda-feira você está assim, ai que preguiça, meu Deus, o que eu vou escrever hoje? Aí dou uma lida na Veja, aí vejo um jornal, sabe, o que me chama a atenção? Mas é engraçado que às vezes vem pá, é um estalo, e aí vem, não, é sobre isso. Aquilo tem que fazer um sentido para você naquele momento. Você não é você relatar um fato num jornal, não é. E depois de escrever, nessas 24, 48 horas que tem até a entrega, 30 e poucas horas da redação até a entrega, tu revisa muito, tu mexe muito, tu transforma completamente? Transformo. O que eu faço? Eu tenho que entregar na terça de manhã. Então eu escrevo na segunda, geralmente de manhã à tarde, reviso dou uma mexida de noite e aí antes de mandar eu leio mais uma vez, aí eu mexo tudo de novo, daí eu mando. É igual livro, né? Livro, enquanto ele não é editado, você não para de modificar. Igual o texto, o editor está puxando e está ali, está escrevendo ainda e alterando e melhorando. Aí você não, agora vai, e às vezes eu leio no jornal e falo, putz, ainda repeti essa palavra, portanto aqui, por que eu não coloquei outra, sabe? Você ainda vai ler mais uma vez e tem algumas coisas que podem melhorar, né? Obviamente. Então, é um processo que você tem que mandar. Agora, o legal de você fazer uma coletânea das crônicas é que você tem essa oportunidade de melhorar aquilo que você não conseguiu para aquela semana do jornal, né? Na hora da edição, tu ainda transforma aquilo que foi publicado? Meu Deus, muito. Das 80 publicadas, quantas foram tocadas novamente? Todas. Praticamente todas. E aí tem o que você toca e porque você está num outro momento, né? E aí você fala, mas não é desse jeito que eu quero contar. Desse jeito fica mais... A Renata que escreveu não é a Renata que vai publicar, 3 anos depois. E hoje eu leio o livro e falo, que engraçado eu ter escrito isso. Eu já estou num outro momento. As crônicas que eu escrevo hoje já não são muito parecidas com as crônicas que eu escrevia da coletânea do primeiro livro. Já está bastante diferente. É bem interessante, é um processo. Assim como a gente muda, né, e a crônica é isso, né, é um registro, pelo menos as minhas crônicas são um registro do cotidiano, então é um processo que vai mudando junto com a gente, né, com a idade e tal. Essa nossa convidada de hoje é a Renata Dalbó, escritora, jornalista, mestre em Ciências da Linguagem, no curso de mestrado em Ciências da Linguagem aqui da Unisul, ela que é paulista e está em Tubarão desde quando era estudante de jornalismo. A gente faz um rápido intervalo e volta em instantes para continuar o nosso 20 minutos de hoje.
Já estamos de volta, é rapidinho, tão rápido quanto o programa, 20 minutos apenas. Estou aqui conversando com a Renata Dalbó. Ela é apresentadora, produtora, apresentadora, apaixonada pelo Bate-Papo Literário, um programa aqui da Unisul TV que está há 3 anos no ar. A Renata é jornalista, escritora, mestre em Ciências da Linguagem, mãe e esposa. O doutor Márcio Dalbó, que é o teu marido, como é que tu consegue, Renata, conciliar essa eletrizante vida na literatura, no jornalismo, mãe de uma menina que está estudando medicina aqui na Unisul, e de uma de 10 anos, né? E o Bruno de 15. E casada com o doutor Márcio. De vez em quando o Márcio tem que dar um jeito, assim, né? Ele evita que dê alguns bugs. Então, acho que eu sou eu sou uma entre milhões de mulheres que levam uma vida bastante parecida, atribulada com a minha, né? Que a gente diz que é multimídia, né? Porque você tem que estar em todos os lugares, não ao mesmo tempo, mas um depois outro, e coisas. Ontem eu estava conversando com a... Tudo ao mesmo tempo, sim. Com a Gabi. Nos lugares ao mesmo tempo, mas tudo ao mesmo tempo. Praticamente Ainda mais agora com a internet, que você consegue fazer tudo pela internet. Então, você está conversando com o filho, está respondendo na internet, está escrevendo crônica. Eu tenho uma crônica que fala sobre isso, que eu tento escrever uma vez, daí vem a minha filha e pede, mãe, fala com o pai, mas eu quero que você me fale comigo. E aí você para, aí depois vem outro filho, aí você para de novo, aí no fim você desiste de escrever a crônica e vai dar conta de outras coisas, porque não tem outro jeito. Tu falava isso com a Gabi? Não, que eu estava falando com a Gabi, que tem 3 filhos da Estação Saúde. A Gabi, Estação Saúde, aqui no Unisul TV. Gabi Dias. Gabriela Dias. E o marido é secretário de Estado da Comunicação, o Ricardo Dias, e está lá em Florianópolis. E ela fica aqui em Tubarão. Com os 3 filhos. Com os 3 meninos. Ela se Renata, é uma loucura. Eu falei, eu só imagino, porque os delas estão pequenos, né? Acho que ela tem uma de 7, 8 meses e uma de 1 ano e pouco, e um menininho um pouquinho mais velho, mas é uma loucura. A Unisul TV tem cerca de 40 títulos de programas sendo produzidos diariamente e é difícil o encontro teu com a Gabi. Sim. Vocês se encontraram por causa do evento de 13 anos de aniversário, que foi no dia 30 de setembro último. E a conversa rendeu demais, né? E aí foi interessante que também encontramos com a Magali, né, que fala do programa, tem um programa Direito na TV. Direito na TV. Um programa produzido pelo curso de Direito da Unisul. Que eu falei, meu Deus, eu nunca vi tantas mulheres no mesmo recinto com 3 filhos, que também tem 3 filhos, e a Adriana, que trabalha aqui na Unisul TV, que também tem 3 filhos, nós 4 conversando sobre esse universo, olha que loucura. E tanta gente falando que a mulher precisa de melhores oportunidades, a Unisul TV tem um sem número de mulheres fazendo programas, fazendo projetos vencedores, como é o Direito na TV, como é o Estação Saúde, Mais Mulher da Cibele, o Bate-Papo Literário. Parabéns, então, nós cumprimos a nossa parte. Com certeza, com certeza. Eu acho que vocês de enxergar o potencial que as mulheres têm, né? E dar oportunidade. E apostar quando pouca gente apostava, né, Renata? Não é verdade? Uma bela oportunidade. Com certeza. Renata, depois que tu entrou na televisão, uma transformação no teu dia a dia. Tudo bem que a crônica é importantíssima, mas a TV marcou e te deu uma projeção diferente. Tem uma abrangência, tem uma projeção, porque a Unisul, ela abrange toda essa área aqui, mas depois a gente consegue colocar o programa também, leva a Unisul para o canal do programa, né, que eu tenho um canal do Bate-Papo Literário na internet, onde a Unisul está representada lá. E aparece no mundo daí. No mundo. Não tem barreiras, nem fronteiras. Não tem barreiras. E essa isso é muito interessante. Jornalista e escritora, e aí vem a Associação de Jornalistas e Escritoras. Mulheres do Brasil, exatamente. É uma associação, Hildo, que existe desde 1970 aqui no Brasil. Ela está completando 50 anos em abril do ano que vem. E ela representa mulheres que são jornalistas ou escritoras, não precisa ser as duas coisas, né? Apesar que todo jornalista é escritor. Né? Mas nem todas as escritoras é jornalista, então, né? Mas é uma associação que abrange o Brasil inteiro, tem 17 coordenadorias, tem 17 estados que participam dessa coordenadoria. E a coordenadora catarinense? Então, daí eu fui convidada, em 2018, para coordenar... Já não estava suficiente os 3 filhos, o doutor Márcio, o programa, o mestrado, o jornal... Loucura, né? A Catu também, né? De Academia Tubarões de Escritores, também, que eu faço parte, que é bastante importante. Eu sou assessora cultural lá, então também
me envolvo bastante. Mas é que tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não pode deixar de fazer, né, Hildo? Estamos vendo aqui, depois, tomara que sobre um tempinho, eu vou perguntar como é que tu consegue conciliar tudo, mas a importância dessa associação, o contato com outras experiências do Brasil inteiro. Olha, é incrível. Eu fui convidada para tomar posse, e eu tomei posse na Academia Cearense de Letras, que é a primeira academia de letras do Brasil, antes da Academia Brasileira de Letras. Se não me engano, a brasileira de 1897, essa de 1894. E aí, nesse encontro, que foi dito como o primeiro encontro nacional das AGEBianas, que a gente chama das AGEBianas, quem faz parte da AGEB, né? Ali, a AGEB já tinha 6 ou 7 coordenadorias, porque como é uma associação muito antiga, o que aconteceu? Muitas coordenadoras foram falecendo e acabou morrendo a associação. Levava junto a associação naquele estado. Então, perto do jubileu dos 50 anos, elas quiseram reerguer a associação. Então, existia em 6 ou 7 estados e foram empossados mais 11 estados. Então, hoje já são 17 estados brasileiros com associação. E naquele momento, logo depois da minha posse, eu fui convidada para sediar o segundo encontro nacional de AGEBianas. Eu sem ter nem montado a AGEB aqui, a coordenadoria de Santa Catarina, que foi fundada em dezembro, daí eu voltei de lá, constituí o núcleo da coordenadoria de Santa Catarina, que não é Tubarão, é Santa Catarina. Então, hoje, nós estamos com 38 associadas de várias regiões de Santa Catarina. Florianópolis, Criciúma, Braço do Norte, Orleans. Mas a presidência está em Tubarão, porque a presidente está aqui. Foi uma sorte. E sabe quem me convidou, a princípio, para fazer parte da AGEB? O doutor Varmute, doutor José Varmute, porque ele conhece muito a Diandré Portugal, que é a presidente coordenadora do Rio de Janeiro, e ela queria abrir essa coordenadoria aqui em Santa Catarina. Eu preciso do doutor E ele doutor Varmute faz parte de 7 ou 8 academias dentro do Brasil, fora do Brasil. E vocês têm um contato bastante próximo junto à Acatu. Junto à Acatu. E aí ele falou, olha, eu conheço uma mulher, uma pessoa que é jornalista e escritora, eu posso conversar com ela. Daí mandei o currículo, elas fazem uma eleição, uma coisa bastante acirrada. Elas gostaram do meu currículo e aceitei esse desafio. E para terminar, o segundo encontro nacional que aconteceu aqui em Tubarão, que nós trouxemos jornalistas e escritoras de 12 estados brasileiros. Muito material foi a hora aqui no Unisul TV. Muito, a Unisul TV foi maravilhosa, né? Eles fizeram 2 matérias lindíssimas, assim, enormes sobre o evento. Isso melhorou ainda mais a tua projeção. Não, exatamente, porque agora o Brasil inteiro, né? A Unisul TV, o Tubarão foi representado através da AGEB, foi palco de pessoas que são influentes. Muito influentes. Ontem foi lançamento do livro Dr. Varmute e eu entreguei 10 livros de uma escritora que é presidente coordenadora do Distrito Federal, a Margarida Drummond de Assis, 10 livros que ela mandou para entregar para a nossa biblioteca municipal. O prefeito estava presente no encontro, nosso secretário de Educação também estava presente. Projeta a cidade, projeta as pessoas da cidade. O Brasil inteiro, eles ficaram encantados com Tubarão, com a recepção de Tubarão, ficaram encantados por ter lá a nossa TV fazendo a cobertura, pelo prefeito ter prestigiado, pelo nosso secretário de Educação estar presente, assim, eles voltaram encantados. Muito legal, muito bacana. Renata, tem muito mais coisa para falar contigo, mas não dá tempo. Nós vamos marcar para um próximo programa 20 minutos. E aí eu vou observar as reações do que faltou, do que precisa, das pessoas comentando. E aí a gente marca uma próxima oportunidade. Muito obrigado por ter vindo ao 20 minutos de hoje. E eu que agradeço. Muito obrigada mesmo pelo espaço. Obrigado. E obrigado a você que acompanhou o programa. Continue com a nossa programação aqui na Unisul TV e até o nosso próximo encontro.